A história em si, além do enchimento, também é superficial aqui. They Call Me Magic será inevitavelmente comparado a The Last Dance, o documentário blockbuster sobre o início da pandemia na ESPN. Mas, embora esse filme fosse propagandístico, também foi extremamente bem contado, e teve como base uma riqueza de imagens inestimáveis da última temporada de Jordan. A magia não tem equivalente, e o resultado final é, portanto, menos atraente e mais difícil de amar. É assim que Magic Johnson descreve sua aparição em 1991, no talk show de Arsenio Hall no novo documentário, They Call Me Magic. Foi um momento chave na vida pública de Johnson, logo após o anúncio do astro do basquete de que havia contraído o HIV. E é um pouco revelador que o que Johnson se lembra não é uma coisa em particular que ele disse, mas o aplauso do público para quem ele estava fazendo um show. Assim como o sucesso do documentário da ESPN The Last Dance, They Call Me Magic, da Apple TV, mais abre as cortinas sobre uma das estrelas do esporte mais famosas que já existiram. No entanto, esta série de 4 partes não é tão focada em esportes quanto a de Michael Jordan, optando por passar mais tempo com o assunto fora da quadra do que nela. E Arvin Magic Johnson não é apenas um mundialmente famoso Los Angeles Laker, ele também é um marido, pai e defensor de causas que estão perto de seu coração. Rick Famuyiwa, DOP dirige They Call Me Magic com um charme fluido que combina com o assunto, compilando um documento de um dos atletas mais simpáticos e bem-sucedidos de todos os tempos. Como alguém diz na estreia, ninguém não gosta de Magic. Johnson, ao longo de sua carreira atlética e de negócios, é o mais próximo de um artista que um atleta pode chegar. E They Call Me Magic, embora muitas vezes brilhantemente promocional, faz um trabalho elegante ao retratar a mentalidade de uma figura que precisa de seu público tanto quanto eles precisam dele. O amor por Johnson fica claro nas pessoas que vieram a um estúdio para falar sobre ele, desde Samuel L. Jackson a Barack Obama, Anthony Fauci e atletas como Larry Bird, Michael Jordan e Charles Barkley. Parece que todos têm um sorriso no rosto enquanto explicam por que a magia importava naquela época e importava agora. Mas o interessante sobre They Call Me Magic é que não depende de filmagens de jogos ou análise de um gancho. Na verdade, eu apostaria que a segunda pessoa com mais entrevistas depois do próprio Magic é Cookie Johnson, sua esposa. Isso faz você pensar sobre o título um pouco diferente. Não é Meu Nome é Mágico. É They Call Me Magic porque este projeto é mais sobre Arvin. Os contornos da história de Johnson serão familiares para qualquer um que esteja assistindo ao Winning Team, da HBO, sobre a chamada Era Showtime, do Los Angeles Lakers. A equipe foi revigorada pela abordagem do proprietário Jerry Bass de apresentar os esportes como diversão às vezes lasciva, e por um novo superstar de Lansing, Michigan. Vemos como Magic ganhou seu apelido como um fenômeno do ensino médio e a quantidade incomum de atenção que o atendeu. Suas decisões de frequentar a Michigan State e depois se tornar profissional, antes da formatura, foram eventos da mídia. Claro, o primeiro capítulo é o mais importante para os verdadeiros fãs dos Lakers, atingindo destaques da juventude de Johnson e do tempo na Michigan State University de maneira muito rápida, chegando aos seus primeiros anos com os Lakers. As pessoas que estavam lá na época, incluindo o maravilhoso Kareem Abdul-Jabbar, discutem com carinho o que Johnson trouxe para a equipe. Eles atingiram algumas das lombadas, mas o primeiro capítulo de They Call Me Magic e a maior parte do segundo se parecem um pouco demais com a geografia para o meu gosto. Eu queria saber mais sobre a cultura do Lakers e o que Johnson fez na quadra, em vez de algo como um reel de destaques. Este ambiente é fascinante e bem desenhado pelo diretor Rick Famuyiwa. A Era Showtime é a parte mais forte de They Call Me Magic. A natureza direta do documentário da Apple é mais eficaz para ilustrar as pressões sobre Johnson do que o frenético Winning Team. Com isso dito, Johnson é um sujeito documental imperfeito, especialmente em comparação com o volúvel e emotivo Michael Jordan na série documental The Last Dance. Jordan, junto com várias outras estrelas do basquete, bem como 2 presidentes dos Estados Unidos, aparece como uma cabeça falante aqui. Johnson é totalmente não demonstrativo, bem como algo menos do que completamente aberto. Especialmente depois que a história passa para seu diagnóstico de HIV, é evidente que há linhas de conversa que ele não vai seguir. A segunda metade de They Call Me Magic é muito mais forte porque dá aos fãs um Magic mais revelador do que já vimos antes. O terceiro capítulo concentra-se quase inteiramente em seu diagnóstico de HIV e no que isso significou para sua carreira, vida doméstica e destino potencial. É muito emocionante ouvir o quanto eles temiam que ele pudesse morrer,
ou que sua esposa e filho não nascido pudessem tê-lo. E o episódio segue eloquentemente sobre como o diagnóstico mudou o foco de Johnson e o transformou em um importante rosto público para a crise da AIDS. As pessoas não tinham certeza de como responder ao diagnóstico de Magic, e ele até considerou continuar jogando e fez isso no Dream Team. E é interessante ver um homem tão inteligente e poderoso tentando navegar no que foi um capítulo potencialmente mortal em sua vida. Sua aparição no The Arsenio Hall Show fez história na TV com uma discussão franca sobre a doença, e como ele a contraiu, e Hall diz que Johnson disse a ele: "Você precisa me ajudar a viver para sempre." Que coisa poderosa a considerar que Johnson estava sendo franco e aberto de uma maneira que ele achava que poderia ser seu legado quando a doença o matou. O que significa que esta série às vezes pode cair na armadilha de narrar precisamente o que seu assunto quer. Os momentos do episódio final em que percorremos uma lista das realizações pós-basquete de Johnson em empreendimentos comerciais são precisamente o tipo de coisa que, com razão, teria sido cortada se este fosse um longa-metragem de 2 horas em vez de 4 horas. Séries. E há um certo silêncio pesado em torno de Johnson admitindo sua reação inicial à saída de seu filho, embora nos digam que ele finalmente fez as pazes com seu filho sendo gay. O que mudou e por quê? Essas são questões que o documentário não aborda. Claro, todos nós sabemos que Johnson ainda está por aí, e o capítulo final da série aborda o que ele realizou depois do basquete como empresário, marido e pai. Tanto Magic quanto Candy nos deixam entrar em sua família de maneiras que as figuras do esporte não costumam fazer. Sim, há partes de They Call Me Magic, especialmente na primeira metade, que são um pouco fabricadas para continuar um caso de amor que os fãs de basquete têm há 4 décadas. Mas esses segmentos rasos são sobrecarregados por aqueles que são ricamente verdadeiro e vulnerável. Magic era um líder na quadra, e Arvin tem sido um em todos os outros lugares. O que é mais fácil de perceber da fala de Johnson para a câmera, porém, é seu prazer sem fim em impressionar seu público, não apenas a alegria de vencer, mas o prazer de ser visto vencendo. E, principalmente, They Call Me Magic. É tanto um olhar envolvente sobre o impacto que essa figura carismática e infinitamente noticiante teve em sua época, quanto um vislumbre ocasional da mentalidade de um artista. Em suma, usando o chapéu de um crítico de TV, They Call Me Magic é habilmente feito, mas totalmente sem ambição, e a história é rasa. Usando aquele outro chapéu, porém, o chapéu infantil de alguém que atingiu a maioridade logo após o apogeu do Magic, para poder vê-lo em ação, assistir as rivalidades acontecerem e aprender sobre a ascensão dele e da NBA pouco antes de Michael Jordan os lançou para a estratosfera. Isso nunca é nada menos do que uma emoção familiar. Quando se trata de histórias sobre homens como Magic Johnson, o clichê é sempre melhor do que nada.